Na escola bíblica dominical de hoje, nós vamos estudar a lição de número 3, Dons de Revelação. Conforme o teólogo pentecostal Stanley Horton, alguns estudiosos classificam os dons espirituais descritos na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 12, versículos 8 a 10, em 3 categorias: dons de revelação, dons de poder e dons de expressão. Hoje nós vamos estudar dons de revelação. Portanto, na aula de hoje, nós vamos conceituar o dom da palavra da sabedoria. Também nós vamos explicar o dom da palavra da ciência. Ao final da aula, nós vamos refletir sobre o dom de discernimento de espíritos. Fique conosco para mais um estudo da palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o segundo trimestre do ano de 2021. Nesse trimestre estamos a estudar dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Esta lição foi comentada pelo pastor e escritor Elinaldo Renovato de Lima. Quero pedir para você se subscrever no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com. No site você pode baixar esses slides que aparecem na vossa tela gratuitamente para dar a sua aula na Escola Bíblica Dominical ou estudar conosco a Palavra de Deus. Se você se subscreveu no meu canal, não se esqueça de ativar o sino das notificações para que você receba semanalmente os nossos estudos. Hoje nós vamos estudar a lição de número 3, Dons de Revelação. Sabemos que as Sagradas Escrituras é a maior revelação de Deus para a humanidade, porque nas Sagradas Escrituras nós encontramos a salvação para a nossa alma, revelada em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio para salvar o homem, e todo aquele que crê em Cristo recebe a salvação. Então, a revelação, a maior revelação de Deus para o homem é as Sagradas Escrituras, mas nós vamos falar dos dons de revelação. A leitura bíblica em classe está na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 12, versículos 8 e 10. Também Atos, capítulo 6, versículos 8 a 10. E também Daniel, capítulo 2, versículos 19 a 22. O textual da nossa lição: que fareis, pois, irmãos? Ou seja, depois de tudo aquilo que eu vos falei, depois de tudo aquilo que eu vos ensinei, eu vou dar a vocês uma orientação. O que vocês farão? Então, que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. A verdade prática, os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, porque nós vivemos em um tempo marcado pelo engano, e os dons de revelação ajudam a igreja a discernir, ajuda a igreja a descobrir falsos enganos, falsos profetas, falsas doutrinas, heresias. Então, é necessário que nós, cristãos, busquemos intensamente os dons de revelação, porque é necessário para a igreja dos dias atuais. A introdução da nossa lição
nos diz que os estudiosos, claro, eles classificam os dons espirituais em 3 categorias e nós vamos estudá-los: os dons de revelação, os dons de poder e os dons de expressão. Hoje nós vamos estudar a primeira categoria, que é os dons de revelação. E nós vamos falar sobre o dom da palavra da sabedoria, o dom da palavra da ciência e o dom de discernimento de espíritos. Na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 1, versículo 17, ele ora a Deus para que Deus conceda à igreja o espírito de sabedoria e revelação. Veja que já nos tempos de Paulo era necessário buscar os dons de revelação, quanto mais hoje, nos dias em que nós estamos vivendo. Quantas falsas doutrinas, quantos enganos, quantos falsos ensinos, quantos falsos profetas estão surgindo em nossos dias. Então é necessário buscarmos os dons de revelação. Só assim nós possamos vencer todas as estratégias satânicas que estão surgindo nas igrejas para confundir a igreja, para tirar do cristão a salvação que está em Cristo Jesus na vida do crente. Mas vamos buscar a Deus, vamos orar, e isto não vai mais acontecer a partir de agora, porque o Senhor nos abençoará com os dons de revelação, em nome de Jesus. O primeiro tópico da nossa lição, a palavra da sabedoria. Segundo o dicionário eletrônico WOAS, sabedoria significa discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. É quando nós conseguimos discernir espiritualmente, sobrenaturalmente, nós conseguimos discernir aquilo que é errado ou aquilo que está certo, aquilo que não devemos fazer ou aquilo que devemos fazer. Então, sabedoria significa isto. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 8, Paulo refere a sabedoria a uma capacitação divina sobrenatural para nós tomarmos as decisões sábias em circunstâncias difíceis, porque há momentos na nossa vida, tanto na nossa vida espiritual quanto na nossa vida secular, nós encontramos circunstâncias difíceis, problemas, nós não sabemos como tomar as decisões, nós não sabemos como fazer, e aí nós precisamos deste dom maravilhoso, a palavra da sabedoria, que o Senhor nos concede para tomarmos a decisão certa, para fazermos aquilo que é correto. Ou o Senhor nos concede este dom para nós tomarmos a decisão certa, ou Ele usa um servo de Deus para nos orientar com sabedoria, com uma palavra de sabedoria, com uma orientação sábia, o que nós devemos fazer. Veja que 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8, Paulo disse: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Então a palavra da sabedoria é dada para que nós possamos tomarmos decisões sábias em circunstâncias difíceis da vida. O segundo item, a Bíblia e a palavra de sabedoria. Os dons espirituais não foram claros na antiga aliança, mas nós sabemos que Deus usou homens de Deus com sabedoria do alto. Por exemplo, José. José revelava e interpretava sonhos. Já desde jovem, ele interpretou os seus próprios sonhos. E quando José estava no Egito, o rei do Egito teve um sonho. O rei do Egito, ele sonhou
com 7 vacas magras e 7 vacas gordas. E as 7 vacas magras comeram, engoliram, ou seja, devoraram as 7 vacas gordas. Então o rei acordou, se levantou, deitou e teve um outro sonho. E ele sonhou com 7 espigas boas e cheias. E também sonhou com 7 outras espigas miúdas e queimadas pelo vento oriental. No sonho, as 7 espigas miúdas devoraram as 7 espigas boas e cheias. Ao se levantar de manhã, o rei ficou perturbado, chamou os seus sábios e entendidos, mas eles também não conseguiram interpretar o sonho do rei. O copeiro-mor do rei, que há 2 anos atrás ele havia estado no cárcere juntamente com José, também lá no cárcere teve um sonho. José interpretou o seu sonho e, conforme a interpretação de José, aquele copeiro então foi abençoado. Foi conforme José interpretou e ele voltou a trabalhar como copeiro-mor do rei. E então o faraó, sabendo disso, mandou que chamasse a José. E José veio e interpretou o sonho do rei. Não só interpretou, mas ele também deu uma orientação para o faraó. Em Gênesis capítulo 41, versículo 33, nós vemos José dizer, portanto, faraó, previna-se agora de um homem entendido e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. No versículo 38, faraó então disse faraó a seus servos, acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse faraó a José, no versículo 39, pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Veja que um homem de Deus é usado aqui com a palavra da sabedoria. José tinha o dom da palavra da sabedoria e foi usado por Deus, porque depois ele foi governar o Egito. Uma palavra de sabedoria. Trata-se de uma palavra, uma proclamação, uma declaração de sabedoria dada para satisfazer a necessidade de alguma ocasião. Chega dado o momento que nós precisamos de uma palavra de sabedoria. Deus pode conceder, nos usar a nós mesmos para resolver com sabedoria certos problemas, mas há dificuldades, há circunstâncias que o Senhor nosso Deus usa homens de Deus com a palavra da sabedoria para nos orientar, para nos dar uma direção, para tirar uma dúvida que nós temos. Então, o dom da palavra da sabedoria ou a palavra de sabedoria, às vezes não depende da capacidade humana, não depende da sabedoria humana. Por quê? Porque é uma revelação do conselho divino. Esse dom não enaltece o homem, nem nos torna impossibilitado de cometer enganos. Às vezes, esse dom transmite uma palavra de sabedoria para orientar a igreja. Foi o que aconteceu em Atos, capítulo 6, nos primeiros versículos, nós vemos que houve uma reclamação, uma murmuração dos gregos contra os judeus, porque as suas viúvas não estavam sendo atendidas pela ação social da igreja e estavam sendo desprezadas. Os discípulos se reuniram com sabedoria e disseram à multidão: escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para que possam atender a vocês na ação social da igreja. Agora nós continuaremos, nós vamos perseverar na oração e no ensino da palavra de Deus.
A prova de que Jesus falava em um dom sobrenatural, falava com a palavra da sabedoria, é comprovada quando Jesus proibiu os seus discípulos de premeditar, de pensar o que eles iam falar quando eles fossem levados aos sinédrios, quando eles fossem levados diante das autoridades para dar uma declaração, porque estavam pregando o evangelho, porque estavam falando a palavra de Deus, do que eles iam falar diante dos tribunais. E Jesus disse: vocês não devem premeditar, porque eu vou colocar palavra na boca de vocês. Isso certamente foi cumprido pelos apóstolos, e nós vemos que Estevão recebeu uma palavra de sabedoria, recebeu sabedoria de Deus quando ele estava diante do sinédrio, diante das autoridades. Ele então deu ali uma palavra de sabedoria que aqueles homens não suportaram, tão grande sabedoria na vida de Estevão. A sabedoria de Salomão, primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículo 5, e em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus: pede o que queres que eu te dê. Primeiro Reis 3 e 9, então Salomão responde: a teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discina entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este tão grande povo? E disse-lhe Deus, nos 1 Reis 3, 11 e 12, porquanto pedisse isso, e não pedisse para ti muitos dias, nem pedisse para ti riquezas, nem pedisse a vida de teus inimigos, mas pedisse para ti entendimento, para discernires o que é justo, eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. Veja que Salomão recebeu sabedoria do alto, sabedoria de Deus, e ele escreveu Provérbios, ele escreveu Eclesiastes, já de idade ele pôde escrever Eclesiastes, e quando ele se deparou a uma situação difícil enquanto reinava, apareceu ali duas mulheres prostitutas e uma acusava a outra, dizendo: olha, rei, esta mulher, eu e esta mulher, nós moramos em uma mesma casa. Eu tive um filho. 3 dias depois, esta mulher também teve um filho. Mas em uma noite, esta mulher deitou-se em cima do seu filho, matou o seu filho, pegou o seu filho morto, colocou no meu seio e tirou o filho vivo, o meu filho que estava no meu seio, e trouxe para o seio dela, para a cama dela. E a mulher que estava sendo acusada, ela disse: não, o filho vivo é o meu e o filho morto é o dela. Salomão então mandou que trouxesse uma espada e disse: vou partir esta criança no meio, vou dar metade para cada um e está resolvido o problema. A verdadeira mãe disse: não, rei, não faça isso. Dê a criança para que ela possa criar, enquanto aquela que acusava dizia que poderia, era justo mesmo partir a criança. Mas a verdadeira mãe disse para o rei: não deixe que ela crie esta criança. Salomão então pegou a criança e deu para a mulher que estava sendo acusada, porque julgou ser ela a mãe verdadeira daquele bebê. Estevão, voltando a Estevão, para falar da sabedoria que estava na vida de Estevão. Estevão era um diácono e ele foi o primeiro mártir cristão. Ele pregou a palavra de Deus com tanta sabedoria que os sábios da sinagoga, chamados dos libertos,
não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava a palavra de Deus. Estevão falou com grande sabedoria a palavra de Deus e ocupou ali muitos versículos, são 60 versículos, o capítulo 7. Mas Estevão foi levado ao sinédrio porque ele fazia prodígios e sinais. Ele era usado por Deus para curar as pessoas. Ele era usado por Deus para pregar o evangelho, e ele foi levado então aos tribunais, e ele deu ali aquele discurso, uma das mais lindas, das mais belas mensagens que nós encontramos na Bíblia Sagrada. É tanto que no versículo 55, o Estevão de pé, ele viu a glória de Deus e Jesus Cristo à mão direita de Deus, e ele vai dizer: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem à direita do Pai. No versículo 60 ele se coloca de joelhos e diz: Pai, perdoa esses homens, não levem em conta o que eles estão fazendo, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Depois dessas palavras, Estevão então morreu. Mas nós vemos aqui na vida de Estevão a sabedoria de Deus dada a ele para se defender, para falar diante das autoridades que o acusavam. Uma liderança sábia. A palavra da sabedoria é muito importante no aconselhamento pessoal, no exercício pastoral, quando implica dar uma orientação. Então é necessário que nós, obreiros, que nós que lideramos algum grupo na igreja, busquemos o dom da palavra da sabedoria, porque sempre alguém vem pedir a nós conselhos e nós precisamos de sabedoria de Deus para dar conselhos que são difíceis. Outra coisa, não podemos nos confundir na hora de dar os conselhos, porque nós não podemos fazer mistura ali sobre o que vem de Deus e o nosso desejo pessoal. Então nós precisamos lembrar de que Deus manifesta os dons em nossas vidas segundo o conselho da sua sabedoria e não da nossa, porque a nossa sabedoria, às vezes temos sabedoria, sim, temos, o homem pode ter sabedoria, mas não é a sabedoria que vem de Deus, é a sabedoria humana, e nós não podemos nos confundir diante de alguém que pede a nós um conselho. Nós precisamos orientá-lo, direcioná-lo com sabedoria. Então precisamos ter maturidade e cuidado no uso dos dons. O dom da palavra da sabedoria não se adquire nas universidades. Por quê? Porque é uma capacidade sobrenatural, divina, para que nós tomemos decisões sábias. O segundo tópico da nossa lição fala sobre a palavra da ciência. O que é palavra da ciência? É o ensino da palavra de Deus, iluminado pelo Espírito Santo, que revela os mistérios de Deus. Enquanto nós ensinamos, enquanto nós preparemos um estudo, Deus pode nos revelar mistérios. Também se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo e ao crente para conhecer fatos e circunstâncias ocultas. Muitos fatos, muitas coisas ocultas podem ser a nós revelado quando nós estamos ensinando, quando nós estamos estudando a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, Paulo chegou a dizer que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiro dos mistérios de Deus, daquilo que está oculto, que nós não sabemos, que o Senhor possa nos usar com o dom da palavra da ciência, para que tenhamos esses mistérios de Deus e possamos então
falar para a igreja, pregar o evangelho, anunciando a Cristo, o nosso Senhor, com o dom da palavra da ciência. Qual a função deste dom? O dom da palavra da ciência não visa servir a propósitos triviais, como o de descobrir, por exemplo, o significado dos tecidos do tabernáculo ou a identidade da mulher de Caim. Isso são curiosidades humanas. O dom de Deus não é para satisfazer o homem. O dom de Deus é um serviço. A manifestação sobrenatural desse dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja. Por isso que é um serviço. É para preservar a vida espiritual da igreja, não deixar que a igreja seja enganada. Esse dom livra a igreja de qualquer engano, de qualquer artimanha, de qualquer estratégia do maligno. O dom da palavra da ciência previne a igreja das falsas doutrinas, dos falsos ensinos, dos falsos profetas que quer confundir a igreja, porque estão sendo usados por Satanás para confundir a igreja e tirar a salvação da igreja do Senhor. Também a igreja ela é prevenida das falsas doutrinas e das heresias, tudo aquilo que vem confrontar a palavra de Deus, tudo aquilo que vem contradizer a palavra de Deus. O dom da palavra da ciência previne. 1 Coríntios 11, 19. E até importa que haja entre vós heresias, até importa que haja homens que venham contradizer a palavra de Deus. Para quê? Paulo diz: para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Nós temos alguns exemplos bíblicos, e aqui nós temos o Eliseu, exemplo bíblico da palavra da ciência. No segundo livro de Reis, capítulo 6, versículos 8 a 12, nós vemos que o rei da Síria, ele fazia planos de guerra para vencer o povo de Israel. Os seus planos para atacar o exército israelitas era revelado a Eliseu. E Eliseu então passava para os reis de Israel os planos de ataque do rei da Síria. E o rei de Israel então se prevenia, e Israel nunca era vencido pelo rei da Síria. Capítulo 6, versículo 8 a 12 do segundo livro de Reis. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com seus servos, dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou o rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Veja que a Eliseu era revelado mistérios, algo que estava oculto ao exército de Israel, ao rei de Israel, mas foi revelado pelo profeta Eliseu. Por isso o rei de Israel enviou aquele lugar de que o homem de Deus lhe dissera e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma e nem duas vezes, isso por muitas vezes. Então se turbou, o rei da Síria ficou turbado, ou seja, ele ficou confundido, ficou perturbado com aquele incidente. O seu coração chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos servos: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no quarto de dormir. Veja como é maravilhoso o dom da palavra da ciência. Ao profeta
de Deus era revelado os planos de ataque contra Israel do rei da Síria, e assim Israel tinha sempre a vitória. Outro exemplo foi a revelação de Daniel acerca do sonho de Nabucodonosor, quando Deus descortinou a história dos grandes impérios mundiais ao profeta. E aqui nós vemos que o rei Nabucodonosor teve um sonho diferente do faraó. O sonho de Nabucodonosor, ele acordou, mas não sabia o que havia sonhado, e chamou os seus astrólogos, magos, encantadores, os caldeus, para que declarasse o que ele havia sonhado. E depois de declarar o que ele havia sonhado, teria que interpretar os sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei, e lhes disse. Aí o rei disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. E nós vemos que o rei chegou a dizer que todos os sábios seriam mortos se o seu sonho não fosse revelado. Daniel, então, convidou os seus 3 amigos, porque Daniel fazia parte do grupo de sábios do rei. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, que eram os seus companheiros, e eles oraram a Deus, fizeram uma vigília de oração, e nesta oração Deus revelou a Daniel o que o rei Nabucodonosor havia sonhado. E então revelou-se o mistério e descortinou então a história dos grandes impérios mundiais ao profeta Daniel. Isso é o quê? Mistérios que estavam ocultos. O rei sonhou e não sabia, prometeu que ia matar os sábios, mas Deus revelou, através do dom da ciência, revelou a Daniel o que o rei havia sonhado. Em o Novo Testamento, esse dom foi manifesto quando o apóstolo Pedro desmascarou a mentira de Ananias e Safira. Ananias e Safira, eles juntos, reunidos, fizeram planos de vender uma propriedade, e o dinheiro eles dariam parte para os apóstolos, e porém parte daquele dinheiro eles reteram, ficaram com eles e disseram para os apóstolos que estava ali todo o dinheiro da propriedade. Mas a Pedro foi revelado este mistério. O que estava oculto foi revelado a Pedro. E Pedro disse: vocês não mentiram a mim, mas vocês mentiram ao Espírito Santo. Tanto Ananias quanto Safira, por causa dessa mentira, morreram. O dom da palavra da ciência não é adivinhação, mas conhecimento concedido sobrenaturalmente da parte de Deus. A finalidade do dom da palavra da ciência é preservar, é guardar a vida da igreja, livrando a igreja de qualquer engano, de qualquer artimanha do maligno. O terceiro tópico da nossa lição: discernimento dos espíritos. O dom de discernir os espíritos é uma capacidade também sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. Então, de acordo com o termo grego diakrisis, a palavra discernir significa julgar através de, ou distinguir. Ela denota o sentido de se penetrar da superfície, desmascarando e descobrindo a verdadeira fonte dos motivos, ou seja, qualquer tipo de manifestação espiritual. Quando o Espírito Santo usa alguém com o dom de discernimento de espírito, ele já sabe se a origem daquela manifestação.
O propósito deste dom é nos proteger dos ataques de Satanás e dos espíritos malignos que também, infelizmente, aparecem em nossas igrejas. 1 de João 4,1, ele disse: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, veja que na carta que João escreveu, já naquele tempo, havia esses falsos profetas que se levantavam para enganar a igreja, para confundir a igreja, para que a igreja perdesse a salvação. Quem quer que o homem perca a salvação, a não ser o diabo, a não ser Satanás? Então precisamos buscar o dom de discernimento de espírito para descobrir, para saber qual a origem daquela manifestação. Então, no item de número 2, as fontes das manifestações espirituais. As manifestações espirituais podem ter três origens: Deus, homem e o diabo. Então, essas origens, as manifestações pode ter a origem no homem, pode ter a origem em Deus e pode ter a origem no diabo. Uma profecia, por exemplo, pode ser fruto da ordem divina, pode ser da mente humana ou pode ter uma origem maligna. O dom de discernir os espíritos tem o papel essencial de preservar a saúde espiritual da congregação. Segundo nos ensina o pastor Estevão Ângelo, o discernimento de espírito não é habilidade para descobrir faltas alheias, é um serviço. Preservar a saúde espiritual da congregação é serviço, não é para descobrir faltas alheias. O dom não é uma permissão para julgar a vida dos outros. O dom de discernimento de espírito, ele faz com que aquela pessoa que é usada com esse dom saiba a origem desses espíritos que às vezes sobem nos púlpitos da igreja para enganar a igreja, para levar uma mensagem que venha confundir a igreja, uma mensagem às vezes herética, contradizendo o que diz a palavra de Deus, e às vezes tem origem no diabo, e às vezes tem origem no homem. E se é de Deus, com certeza a igreja recebe e sai edificada, porque é de Deus, porque é a palavra de Deus, porque é conforme a palavra de Deus. Discernindo as manifestações espirituais, a palavra de Deus nos ensina que os espíritos devem ser provados. Tudo aquilo que se é trazido de mensagem na igreja, até um cântico, até um hino na igreja, um louvor na igreja, deve ser provado, porque às vezes aquele louvor é maligno, tem uma letra maligna, às vezes tem uma música que não é de Deus. Então, devem ser provados. E ele disse: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Toda palavra que ouvimos em nome de Deus deve passar pelo crivo das Sagradas Escrituras, pois o Senhor Jesus nos advertiu sobre os falsos profetas, e João falou aqui do espírito do anticristo, que já existia naquele tempo. Então, Jesus nos ensinou que os falsos profetas são conhecidos pelos frutos que eles produzem, isto é, pelo seu caráter, pelo seu comportamento, pela sua fala, pela sua ação, pelo seu modo de viver.
Veja o que disse Jesus em Mateus 7, 15 a 20. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Parecem que são obreiros de Deus. Parece que são pregadores verdadeiros da palavra de Deus. Parecem, mas não são, porque interiormente são lobos devoradores, para destruir a igreja, para confundir a igreja, para levar a igreja em confusão, em discórdias, para levar a igreja a tomar decisões erradas, orientações que não devem, para levar a igreja a entrar em contenda. Jesus disse: por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Só Jesus conhece os segredos do coração, e por isso precisamos do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos usa com os seus dons, os dons de revelação, o dom da palavra da sabedoria, para aconselhar, para orientar a igreja em situações difíceis. Também usa com o dom da palavra da ciência, para que a igreja a igreja seja revelado algo que está oculto, quem sabe um pecado oculto, quem sabe alguma coisa que está oculta, mas é revelado à igreja através do dom da palavra da ciência, alguma heresia, algum falso ensino. Então, ele nos revela o que há verdadeiramente no coração dos homens que falam em nome do Senhor. O apóstolo João nos advertiu acerca do espírito do anticristo, que eu já disse, ele nos advertiu que já opera nesse mundo, o espírito do anticristo. O que o anticristo quer? Destruir a igreja. O que o anticristo quer? Acabar com a salvação da igreja, daquele que está salvo, confundir a igreja e levar a igreja para o inferno. É isso que o anticristo quer, e o seu espírito já está no mundo. Onde que ele está? No homem, usando o homem, e os homens ensinando, falando, doutrinando, pregando falsos ensinos. Em 1 de João 4,3, ele continua e diz: e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. E muitos estão dizendo aí que Jesus não é Deus. Mas Jesus é Deus. Ele veio em carne. E ele é Deus. Então, Jesus Cristo, e eles dizem que Jesus Cristo veio em carne, mas não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo. Então, todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. A igreja de Jesus necessita dos dons de revelação para discernir entre o certo e o errado, entre o legítimo e o falso. Então nós precisamos dos dons da palavra da sabedoria, do dom da palavra da ciência, do dom de discernimento de espírito, os falaciosos ensinos, as manifestações malignas que confundem a igreja, que deixam a igreja confusa. Muitos até se desviam da igreja por isso.
podem ser desmascarados pelo dom de discernimento dos espíritos, ou algo que está oculto seja revelado, seja tratado, seja expulso e que não apareça mais na igreja. Que Deus conceda à sua igreja dons de revelação para não cairmos nas astutas ciladas do diabo. Olha, Deus abençoe ricamente a sua vida e até o próximo estudo, a próxima aula da Escola Bíblica Dominical.